É isso aí, gente. O que é inflação? Vamos ver isso aqui hoje. Está dando muita discussão isso aqui. Olá, eu sou Felipe de Araújo Neto, venho aqui no meu próprio canal, meu canal um canal de terapêutico, né? Falar de várias coisas aqui, porque eu quero. E assim, cara, discussão que eu tendo aí com algumas pessoas que eu tava me achando meio com algumas dificuldades intelectuais, mas eu tô vendo que eu não tô sozinho, ou tem gente muito mais da minha frente nesse quesito. O que acontece? O que é inflação? O pessoal tá com uma discussão onde não existe a necessidade de criar celeumas, de criar polêmicas, é tão grande que a gente tenta. Hoje em dia as pessoas estão distorcendo todos os conceitos só para poder ter uma discussão, trazer uma coisa nova, onde não tem nada de novo, né? Já diz o livro do Eclesiástico, não existe nada de novo sobre a Terra, tudo que passou aqui já existiu. E essa discussão sobre inflação também é uma coisa que não existe, não é nova, mas sempre querem criar uma discussãozinha para poder vender alguma coisa, né? Aí eu recebi esse vídeo aqui, é o vídeo do cara, né, o Lula falando suas bobagens, características, e um animal inventando alguma coisa para poder falar mal do Lula, quando não precisa inventar nada para isso, né? Você já tem muita coisa para se criticar o governo, mas tem sempre alguém que inventa alguma coisa e conta uma mentira sobre isso. Então eu vou mostrar aqui qual é desse vídeo, vou pegar até meu fone aqui que está do lado, uma coisa até simples da gente, não tem para que ter essa discussão toda, mas enfim, mas temos que mostrar. Vamos mostrar aqui, vamos mostrar, cadê? Vídeo? Ó, fala aí, fala Lula. Cadê? Tá sem voz, Lula? Aqui, achei. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Se perguntar. De uma certa forma, a teoria, né, a teoria econômica, a teoria dos mercados, ela fala exatamente isso, né? A relação do preço, na verdade, o preço é a relação entre a demanda e a oferta, né? A demanda e a oferta e demanda. Então, se você tem a demanda alta, a tendência, né, uma oferta curta, a tendência é que o preço suba. E se você tem uma oferta alta e uma demanda curta, a tendência é que o preço caia. O que ele fala é o seguinte: se você não compactuar, não fizer parte, não aumentar a demanda, não for lá e comprar, que isso vai fazer a minha demanda aumentar, obviamente vai fazer a pressão para o preço abaixar. Mas qual a impossibilidade prática disso acontecer? A impossibilidade prática é que nós temos uma quantidade de ofertantes muito abaixo do que a necessidade dos demandantes precisa. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Tem muito menos gente para vender do que deveria ter para poder a pessoa que vai comprar ter essa barganha no preço. Então, temos poucos mercados em relação à quantidade de pessoas que precisam ir ao mercado. Ou seja, é uma concentração, né, que a gente chama de concentração de mercado, concentração de capital, ou oligopólio, fazendo com que esse oligopólio tenha a capacidade de ter mais poder de determinar o preço daquilo que vai vender. Tá? Então, a gente, enquanto população, não tem tanto poder quanto o Lula acha que tem, de chegar lá e deixar de comprar e o preço baixar. Tá? Até porque estamos falando de artigos de necessidades básicas, alimentação, higiene, coisas que a gente precisa ter todo dia. Então, não tem como a gente deixar de comprar também. Né? E outra coisa é que a gente não tem tanta liberdade para poder decidir onde e quando comprar. A gente vai comprar no dia que a gente pode, no lugar que é mais perto da nossa casa ou do nosso trabalho, né, no momento que a gente sai do trabalho, que a gente tem a liberdade de ir, porque na maior parte do tempo ou a gente está no trabalho ou a gente está no engarrafamento, no trânsito. Então a gente não tem tanta liberdade nem para escolher quando, nem quando comprar, mas a gente tem que comprar porque é necessidade, senão a gente passa necessidade. Né? Por mais que seja caro, a gente precisa dos produtos. Então, essa proposta do Lula é pouco provável, vamos dizer assim, de ser posta em prática, porque a gente não tem poder para fazer isso. Simplesmente.
classe média, em geral, a gente pode até escolher, tem um pouco mais de liberdade, mas a grande população não tem essa liberdade. Principalmente se você for a cidade do interior, em que você tem um ou dois grupos de mercado. Tem cidades que só tem uma rede de mercado, só tem um mercado. Tem povoados lá, vilarejos, só tem um mercadinho e é lá que você vai comprar. É o preço que vão pagar. E muitas vezes, você vai à cidade do interior, é isso que você vê. Por mais que, assim, parece lógico, né, que a gente vai para o interior, onde está perto de fazendas, que lá as hortaliças, os legumes, as frutas sejam mais baratos. E não são mais caros do que na capital. Por quê? Embora esteja mais próximo das fazendas, do campo onde se produzem os produtos, você tem uma rede de mercado só. O cara vai botar, obviamente, o preço que ele puder botar para que as pessoas possam pagar o máximo que ele puder cobrar. E ele vai cobrar o máximo. E é por isso que os preços são mais caros em algumas cidades do interior do que em capitais, que estão longe, teoricamente, do campo que produz esses alimentos, né? Então, assim, basicamente, a gente não tem essa possibilidade, essa capacidade, nem individual nem coletiva, de deixar de comprar esperando as coisas baixarem. Mas, obviamente, se isso puder acontecer, se isso acaba acontecendo em algum momento, você tem as promoções, você tem lá as queimas de estoque, queima total, aqueles aniversários e tal, você vai lá e aproveita e compra o máximo que você puder, o máximo que você puder guardar, né, em sua casa, o mecanismo que você tiver. Agora tem a resposta aqui, tem o perfil aqui que a gente colocou, a gestão na mira, né? Só que o comentário aqui, a descrição do vídeo, assim, terrível, né, cara? Porque o cara vai falar de economia, vai vender um produto de economia e dar uma descrição completamente equivocada do assunto que ele deveria entender. E o pior é que muita gente compra esse discurso porque é ideológico, né? Aqui ele diz, inflação não é consequência de preços altos, é a causa deles. Não é, você tá errado, cara. Vamos botar aqui. Vou falar igual o Sérgio Castro, seja sacane, cara. Cadê? Aqui. Não, cara. Então, cara, não é assim não, cara. Aqui, cara, sabe o que é, cara? A inflação não é consequência e nem causa da alta dos preços. A inflação é a alta dos preços. A definição de inflação é alta de preços. Quem está dizendo isso? Sou eu, Alípio de Araújo Neto? Não! Quem está dizendo que a inflação é alta dos preços? Quem está dizendo por exemplo, o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil diz exatamente isso. O que é inflação? Olha o que diz aqui o Banco Central do Brasil. Já foi para a tela? Está escrito aqui, cara, todas as letras. O que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento de preços de produtos e serviços. Se o Banco Central está falando isso, eu vou dizer que não é. O Banco Central está falando. O que é inflação? Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de bens e serviços. Ela é calculada pelos índices de preços, comumente chamados de índices de inflação. O IBGE produz dois mais importantes índices, né, o IPCA e o... Esse aqui é o do IBGE, na verdade, que é do IBGE. Mas aqui tem o do Banco Central também. Eu estou lendo do IBGE, não, mas esse aqui é do Banco Central, ó, do Banco Central. O que é a inflação? É o aumento de preços de bens e serviços. O que é a inflação? É o aumento de preços de bens e serviços. Aí agora, o que ele vai falar? Olha só, o que é o problema do entendimento das pessoas. A pessoa lê e não entende o que ela está lendo. O Banco Central coloca aqui, o que é inflação? Inflação é o aumento de preços de bens e serviços. O IBGE bota a mesma coisa. Inflação é o nome dado ao aumento de preços de bens, de preços de produtos e serviços. É uma coisa, né? Aí aqui o Banco Central coloca, ela implica diminuição do poder de compra da moeda. O que é implicar? Ela gera, ela produz, ela insere, ela converge para a diminuição do valor da moeda. É uma coisa praticamente instantânea, né? Lógico, se você vai aumentar o preço, né, o valor do dinheiro em relação ao produto que aumentou o preço vai diminuir. Né? Se você tem uma alta generalizada, mas isso não é uma coisa diretamente necessária, diretamente proporcional. Por quê? Porque você pode ter aumento dos preços e aí a moeda, por exemplo, perde valor frente aos produtos. Porém, você pode ter, por exemplo, uma valorização relativa.
por exemplo, a valorização da moeda em relação a moedas estrangeiras, que geralmente no Brasil é pouco comum, né? Porque, aliás, é bem comum você ter inflação e valorização do real frente ao dólar, por exemplo. Geralmente a inflação, ela, por exemplo, uma das causas é exatamente a alta do dólar. Mas pode acontecer, você ter uma inflação, né? Porque tem várias causas da inflação. Aumento de tributos, aumento de tarifas, causas naturais, desastres, guerras, diminuição de algum insumo básico, algum acidente na indústria, aumento do petróleo, queda de plataforma, afundamento de plataforma, tudo isso pode impactar na alta dos preços, né? Uns mais, outros menos, mas tudo isso pode impactar. Seca, chuva demais, problemas ambientais em geral, e isso gera aumento de preço, ou seja, aumento de preços é o quê? Inflação. A inflação não é redução do valor da moeda, até pelo termo inflação. O que é inflação? É ato de inflar. E inflou. O que infla? Cresce, né? Igual você vai inflar a bola. Vai soprar a bola de baixo, ela vai inflar, ela vai crescer. Inflação na questão da astronomia. O que chama de inflação? A partir do momento que tem um Big Bang, o universo está concentrado num pontinho só, ele começa a inflar, ele cresce. Então, você nunca pode dizer que a inflação é a redução de alguma coisa. A inflação é o aumento de alguma coisa. Primeiramente, não tem como dizer que a inflação é a redução do valor da moeda, até porque o próprio termo é originário de algo que cresce. Então, o que cresce? O preço das coisas é o que cresce e é o que é a inflação. Aquilo que é a inflação não é aquilo que causa, nem é causado pela inflação. A aula de português, interpretação de texto e filosofia ao mesmo tempo que falamos de economia. A inflação não é causa, nem é causada pelo aumento de preços. Ela é o aumento de preços. Não há intervalo entre uma coisa e outra. Tá? Tanto o IBGE quanto o Banco Central do Brasil, eu até confundi o site que eu estava lendo, porque a definição é exatamente a mesma. E aí vem a resposta aqui, que é do economista Roberto Campos, num programa bem antigo, não era nem nascido nessa época, televisão aí. Vou terminar de ler aqui. Muitos acreditam que gestão na mina, muitos acreditam que os preços sobem porque os comerciantes querem lucrar mais. Mas a realidade é outra. Os preços sobem porque a moeda perde valor. Cara, não. Talvez não. Pode ser, mas não pode ser. Ou seja, a perda do valor da moeda pode ser uma das causas da inflação, mas ela não é a única causa exclusiva da inflação. Tá? A inflação pode acontecer sem que haja a perda do poder da moeda, perda do valor da moeda, e o valor da moeda pode ser perdido por causa da inflação. São coisas que se acompanham, mas não são iguais, não são a mesma pessoa. Eu e meu irmão, não tenho irmão, tá? Mas vamos dizer que eu tenho irmão. Eu e meu irmão somos parecidos, somos iguais, irmãos gêmeos. Somos as mesmas pessoas? Não, são duas coisas diferentes. Não é o melhor exemplo do mundo, mas é mais simples de a gente entender. Por mais que se pareçam, se assemelhem, que andem juntos, não são a mesma coisa. Tá? Uma pode ser causa e outra consequência. Mas, aliás, uma pode ser causa e pode ser consequência da outra. A perda do valor da moeda pode gerar inflação, assim como a inflação pode gerar a perda do poder econômico da moeda, não que seja uma definição da outra. Entenderam? É uma definição equivocada. Eu acho que nem é tão equivocada assim. Eu acho que as pessoas não estão se equivocando. As pessoas estão mentindo mesmo, porque sabem que não é isso. Mas mente por interesse econômico, político, etc., para vender cursos. Aí termina aqui. Se fosse tão simples assim, se é caro, é só não comprar, a crise econômica se resolveria sozinha. Sim. Se fosse fácil assim, a crise econômica se resolveria sozinha, mas ela nunca se resolve sozinha. Por quê? Porque a lógica liberal de mercado é farsa. Não existe não intervenção na economia. Sempre há intervenção na economia. O problema é que os grandes grupos, grandes corporações, as associações, né, de grande porte, de industriais, comerciantes, elas interferem na economia o tempo todo, pressionam o governo o tempo todo e não querem que a população faça o mesmo porque não interessa a eles. Resolve de uma forma bem simples. Sabemos que não funciona sozinho. Inflação, problema estrutural, precisa ser combatido, responsabilidade, objetividade, política econômica coerente. Quais são as políticas econômicas coerentes? Aí é que está.
que no Brasil tem muita inflação há muito tempo? Porque a economia e o capital é muito concentrado. Tem pouca gente vendendo e muita gente comprando. E simplesmente deixar de comprar, como o presidente Lula propôs, para mim não vai resolver, porque a gente não tem condições de resolver, a gente não tem poder para resolver isso, para barganhar os preços. Aliás, quando chegam os preços, eles já vêm caro. A única coisa que vai acontecer com isso é falir mercado pequeno, por exemplo, e concentrar ainda mais o mercado, o capital, né, nas mãos de poucos grandes investidores. Porque a subcultura anti-empresarial é perceptível no plano cruzado. Eu não concordo com essa questão de anti-empresarial no Brasil. É ruim, hein? O Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Há muito tempo já. Cultura empresarial, nada. Pelo contrário, o pessoal aqui puxa saco os empresários. Aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira. Não, aí que está, a definição não está errônea. Errônea está a sua redefinição, Roberto Campos. Sei lá, você está vivo ainda, Roberto Campos? Não, né? Não eu, né? Mas está errada a definição, vivo ou morto. Morreu em 2001. Não era nem nascido quando ele morreu. Totalmente ultrapassado. Deus o tenha. Mas é completamente inusual, cara. A definição de inflação, a inflação que ele vai dizer não é expansão. Era para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. O Banco Central disse, o IBGE disse, eu disse, então é. Alta de preços é o resultado. Inflação é expansão monetária. Não. Expansão monetária nunca pode ter nada a ver com a inflação, inclusive. Você pode chegar e fazer a expansão monetária, vamos dizer, expansão de crédito, imprimir dinheiro, essas coisas todas, vai chamar de expansão monetária, né? Aumentar a disponibilidade de dinheiro no mercado. Se você fizer isso, por exemplo, colocando investimentos, empréstimos a juros baixos ou negativos, em um mercado que é altamente concentrado para abri-lo a novos entrantes, a novos participantes, a novos players, a novos concorrentes desse mercado, é provável, se eles tiverem uma capacidade de precificar baixo, que os preços caiam nesse mercado. Então, a expansão monetária pode resultar na deflação. Só que quem vai botar isso em prática? Quem vai botar, por exemplo, quem vai financiar, o governo vai financiar, vai vender, vai dar a Bolsa Gado, por exemplo? Bolsa Gado. Não confunda as letras. A Bolsa Gado vai dar um espermatozoide de boi de alta qualidade aí para vários produtores aí, pequenos produtores, para poder diminuir o preço da carne. Vai fazer isso? Não vai, né, irmão? Não vai fazer. Eu sei que não vai fazer, pode até falar que vai fazer, deveria fazer, acreditando que seria o melhor, mas não vai fazer. Não vai fazer. Eu duvido. Pago R$200 aqui, a primeira pessoa que comentar, tá? Se o governo fizer isso algum dia, fazer uma bolsa para dar espermatozoide de gado para pequenos produtores, para eles poderem reduzir o preço da carne. Poderia reduzir, se fosse uma grande escala, né? Poderia reduzir, aumentando o número de produtores, como falamos, oferta e demanda. Se aumentar a oferta, vai reduzir o preço, né? Se a demanda continua igual, a oferta aumenta, a tendência é que o preço diminua. Só que, né, quando o mercado é concentrado, o pequeno grupo de produtores, não os pequenos produtores, o pequeno grupo de produtores pode determinar o preço dos produtos e serviços nesse mercado. Tá? Então, se você tem um mercado oligopolista, você aumentar a oferta desse produto, você pode reduzir os preços. Você pode fazer isso usando a política expansionista, inclusive, né, a expansão monetária. Mas, qual é o interesse político de fazer isso? Tem algum? Eu acredito que não. Então, assim, a definição de inflação, fechando a aula de hoje, não era esse o objetivo, mas acaba virando, o pessoal aí, não acreditar nesse tipo de coisa, que isso é só para vender, curso que não vai te ajudar em nada, tá? Que você vai comprar ação aí, vai comprar um monte de ativo aí, vai dar dinheiro só pro cara que tá te vendendo. Tem igual aqueles caras, né, que chega para você e fala, pô, tô vendendo, investir todo o patrimônio da minha família nesse ativo. Aí uma galera compra, pô, o ativo valoriza, ele vai lá e vende, né? Claro, aí ele ganha, óbvio, ganha 1 milhão. Tem trouxa para tudo.
Então, fique atento aí, cuidado com os gurus de internet, um bando de malandro. Isso aí é terrível, terrível, cara, terrível. Você vai comprar um curso, compre um curso que te ensine realmente alguma coisa, você vai usar e vai usar a sua cabeça para fazer. Compra mentoria, não, porque mentoria o cara quer só, a maioria das vezes, assim, só para não generalizar, né, não quer só, né, mas a maioria aí quer só vender malandragem, né. Compra esta ação, porque você vai ficar rico, porque eu fiz 1 milhão com essa ação. Eu fiz 1 milhão vendendo a ação, falando que a ação ia valorizar. Tu pega lá 10 mil pessoas, fala, essa ação vai valorizar, compre ela. Aí ele mesmo tem, sei lá, 10 mil ações da empresa, as pessoas vão lá, das 10 mil que viram, 500 compram, sei lá quantas, compram 10 mil, juntando todo mundo, compra 10 mil, ele mesmo vende, ele mesmo ganha dinheiro em cima daquilo que falou. Ou seja, ele é papo de vendedor total. Então, fiquem muito atentos, porque a inflação nada mais é do que o aumento dos preços. Quem aumenta o preço, aí a gente pode discutir. Mas o que é inflação? Não, é a definição de dicionário, é a definição do Banco Central. Não, mas em inglês é outra coisa. Não é não, cara. Não é não. Em inglês é a mesma coisa. Ó. Em inglês, achei aqui também, ó, definição em inglês. What is inflation? Inflation is a measure of how much prices increase over time. Ou seja, a inflação é a mensuração de como os preços crescem através do tempo. Vamos ver se acertei? Vamos ver se acertei a tradução? Acho que acertei, hein? Acho que acertei. A inflação é uma medida de quanto, medida de mensuração é a mesma coisa. Quanto os preços aumentam ao longo do tempo. Ou seja, só não vê quem não quer. Valeu!